Vamos lá, meus caros, agora chegamos à tangente. Tangente na circunferência trigonométrica. E aí você viu, já lá no seno, no cosseno, na circunferência trigonométrica, que eles sempre recaem sobre um eixo. O seno coincidindo com o eixo y, o cosseno, o eixo x, tranquilo, quando eu quero o seno de um arco de circunferência, um cosseno de um arco de circunferência, basta eu pegar o ponto que determina este arco e projetar ou no eixo y para ver o seno deste arco ou no eixo x para achar o cosseno desse arco. Tranquilo. Agora, na tangente, nós também teremos um eixo que é a determinação da tangente para um certo arco de circunferência. E aí eu recorro aqui a vocês inicialmente, tá, para o tópico, ao significado da palavra tangente, tá? A aplicação da palavra tangente. Tangente vem de um significado contextual de tocar em um ponto. Quando eu falo, por exemplo, eu creio que até lá atrás, quando eu iniciei razões trigonométricas no triângulo retângulo, eu comentei sobre esse significado para tangente. Se eu falo, por exemplo, assim, o rapaz vinha numa bicicleta, em uma ciclovia, e tangenciou o recipiente de jogar lixo, a lixeira. Se eu falo assim, eu estou dizendo que ele passou e ele triscou o recipiente lixeira. Então, tangenciar, falar em tangente, num contexto de tangenciar, é tocar em um ponto, tá? Então, tangente tem a ver com tocar em um ponto. Quando eu falo geometricamente, que algo é tangente a uma outra coisa, é dizer que essa primeira fala de um elemento tangencia o outro elemento, tá? Objetos tangentes se tocam em um ponto. E aí, meus caros, como é que eu vou falar de tangente no ciclo trigonométrico, na circunferência trigonométrica? Vamos a ela, né? Olha aqui para a direita, onde eu estou passando meu cursor. Temos a circunferência trigonométrica, o plano cartesiano, eixo x, eixo y, beleza, o O, o centro da circunferência, a origem do plano cartesiano. Temos nosso arco, aqui qualquer, já pré-definido bonitinho, o arco de circunferência determinado pelo ponto P, que é a imagem de um valor real associado a ele, em radiano, ou de um valor em grau, de A até P, eu tenho um arco de circunferência. P determina este arco, tá? Porque de onde eu parto, eu tenho uma origem, por onde a circunferência cruza o eixo x na parte positiva, e indo até P eu tenho um arco de circunferência determinado pelo ponto P. Na hora que eu ligo o ponto P ao centro da circunferência aqui, eu tenho este ângulo central alfa que se projeta também no arco de circunferência. E agora, para falar em tangente, na circunferência trigonométrica eu tenho que, aqui, como a gente já sabe, projetar um triângulo retângulo, porque eu trabalho com conceitos anteriores para chegar em deduções futuras. E as razões trigonométricas, elas iniciam o seu contexto de origem no triângulo retângulo. Como é que eu faço um triângulo retângulo aparecer aqui para começar a falar de tangente? Onde estaria a tangente? Daí o que acontece? Olha só que interessante. No caso da tangente, a gente não pega o nosso ponto P, que determinou o arco de circunferência, aqui, qualquer, e a gente baixa uma altura a partir dele até chegar no eixo x. Para então formar nosso triângulo retângulo. No caso da tangente não é assim. Eu tenho que ter já algum elemento aqui que é tangente à circunferência trigonométrica. Tá? E este elemento é esta reta aqui que você está vendo. Ó. Veja essa reta por onde eu passo meu cursor, é uma reta paralela ao eixo y, ok? Esta reta aqui, ó, paralela ao eixo y, tocando a circunferência trigonométrica no ponto A. Então esta reta, ela tangencia a circunferência no ponto A, e é sempre assim. Quero falar de tangente na circunferência trigonométrica, minha referência é uma reta tangente à dita circunferência trigonométrica na origem de contagem de arcos de circunferência, na minha circunferência trigonométrica. E aí o que a gente faz? Tá aqui o ponto P. Do ponto O, centro da circunferência, a gente segue, tá, com o nosso segmento até chegar no ponto P. Beleza? Para poder conseguir fechar aqui o que seria a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Só que a gente perfura, a gente passa por este ponto P e prolonga o segmento que saiu do ponto O, centro da circunferência, até chegar na reta tangente. Porque na hora que eu projeto a partir do centro da circunferência, passando pelo ponto P, um segmento que atinge a reta,
Então, tanto estou considerando uma projeção que saiu do centro da circunferência e passou pelo ponto P, que determina o arco de circunferência, e atinjo aquele elemento que é o elemento tangente. E será bem assim. Quando eu quiser falar de tangente de um certo ângulo aqui central, eu saio com o segmento do ponto O, no vértice em que está o nosso ângulo central, que está associado ao arco de circunferência, tá? Que tem o mesmo tamanho em ângulo para ele, e que eu posso colocar em radiano também. E esse segmento que sai do centro da circunferência se projeta passando pelo ponto que determina o arco até atingir a reta tangente. Então eu não projeto o ponto no eixo Y, nem projeto o ponto que determinou um arco de circunferência no eixo X. Eu saio com o segmento do centro da circunferência passando por este ponto até atingir a reta tangente. Na hora que eu atinjo a reta tangente, aqui, inicialmente, no conceito de tangente, na circunferência trigonométrica, veja que eu formei um triângulo retângulo aqui, ó. Do ponto O até o ponto T aqui em cima, descendo na vertical, chego no ponto A, eu tenho um triângulo retângulo. Percebeu? Tranquilo. Quando eu aplico tangente em alfa, quem é tangente? Cateto oposto ao ângulo em questão, do qual apliquei tangente, sobre cateto adjacente. Lembra que tangente de um ângulo na circunferência trigonométrica a partir de um triângulo retângulo, portanto, tangente no triângulo retângulo, tomando um dos ângulos agudos, é o cateto oposto a este ângulo sobre o cateto adjacente. Ele escreve isso aqui pra gente, ó. Tangente em alfa, em grau ou em radiano, é segmento de reta AT sobre segmento de reta OA. AT, cateto oposto a alfa. OA, cateto adjacente a alfa, porque toca em alfa, está do lado de alfa, mas AT está do outro lado, AT nem toca em alfa, tá? E continuando, mas aí continuando, quem é OA? OA eu tenho como dar um valor a ele, porque OA é o raio da circunferência trigonométrica. Qualquer distância do centro da circunferência até a borda dela é raio. Então de O até A eu tenho raio. Logo minha tangente, escrevendo conceitualmente. Então isso aqui vai valer sempre que for um caso também de situação problema. Então, tangente de alfa, AT sobre OA. OA eu sei que é 1, então a tangente de alfa fica sendo apenas AT. Sendo AT a distância que vai aqui, ó, de A, de onde eu começo a calcular, computar arcos de circunferência, saio na vertical de A até chegar nesse ponto T. Essa extensão, essa distância, esse fragmento desta reta paralela ao eixo Y, que tangencia a circunferência no ponto A, de A, portanto, até T, é o valor da tangente deste ângulozinho aqui, alfa, que se projeta no arco de A até P, que eu posso exibir tanto em grau quanto em radiano. Então, quem é tangente de um ângulo ou de um valor em radiano para um arco de circunferência? É uma fatia, é uma porção da reta que é a reta tangente à circunferência trigonométrica, tá? E ela é sempre tangente por aqui, viu, pessoal? Isso aqui é fixo, tá? Não vai haver cálculo de tangente com uma reta que estaria aqui, por exemplo, paralela ao eixo Y, só que cruzando o eixo X no lado negativo, tangenciando aqui neste ponto, onde fica π. Não, 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 não. Nem você vai ter também uma reta horizontal, seccionando, tangenciando a circunferência aqui por cima ou por baixo, tá? Existem essas possibilidades de tangenciar aqui por cima ou por baixo, existem sim, tá? Mas aí não é mais tangente não, beleza? Tangente é aqui, ó, fixa, reta, paralela ao eixo Y, cruzando o eixo X na parte positiva, exatamente no ponto em que eu começo a computar arcos de circunferência. Beleza? Beleza. Aqui uma observação, até sobre o que eu falei, ó. Observe que a tangente de alfa, alfa em grau ou em radiano, é obtida prolongando-se o raio OP até interceptar o eixo das tangentes. Aqui o autor usou interceptar. Eu oriento usar intersectar, porque esse P aqui de interceptar dá a ideia de ruptura, se a gente pegar o sentido gramatical da palavra, tá? Num contexto, o sentido etimológico. Agora, intersectar significa tocar sem romper. E aí ele fala, quando eu saio de O, vou até P, aquilo foi para vocês, e atravesso o P até atingir a reta tangente, essa projeção que sai do centro passa por P e toca na reta tangente em seguida, é exatamente
a tangente do arco AP, ok? Se eu pegasse o arco aqui, ó, o arco AP, que é curvo, e eu o esticasse, tá? Coincidindo aqui com esse trecho cinza de A até T, tá? De A até T. Então eu estou aqui exibindo a tangente do arco AP. Tranquilo? Tranquilo. Então, lembre, no seno você projeta o ponto do arco, que finaliza o arco, que determina o arco, no eixo Y. No cosseno projeta o ponto no eixo X. E na tangente, você sai do centro, passa pelo ponto que finaliza o arco, até atingir a reta tangente. Ok? Então, se esse ponto P, por exemplo, ele estivesse aqui no segundo quadrante, como é que a gente faria? Dá para projetar? Dá. Aqui eu sairia do segundo quadrante, passaria pelo centro, tem que passar pelo centro, e eu atingiria a reta tangente aqui embaixo. Ó. Se o ponto estivesse aqui no terceiro quadrante, já que tem que passar pelo centro, então passou pelo centro e atingi aqui em cima. Se estivesse no quarto quadrante, como é que eu faria? Está aqui o centro, está aqui o quarto quadrante. Tem um ponto aqui, ó. Então passando pelo centro e pelo ponto que finalizou o arco de circunferência aqui e atingir a reta aqui embaixo. Tá? Passando aqui a reta. Pô. Entenderam? A gente vai ver isso mais pra frente agora. Então beleza, avançando. A gente chega no mesmo tópico que vimos tanto no seno quanto no cosseno, sinais na tangente. Calcula a tangente de um certo arco, qual a resposta? Positiva ou negativa? Isso vai depender de qual quadrante o arco se encontra. Então, igualzinho quando foi no seno. Onde é que o seno tem resposta positiva? Primeiro e segundo quadrantes. Nos demais, negativa. Onde é que o cosseno tem resposta positiva? O cosseno. Primeiro e quarto quadrantes. E onde é que ele é negativo? Terceiro e segundo. Segundo e terceiro, ok? Beleza, isso tem a ver com o eixo, né? Com o eixo a qual o seno recai, o eixo ao qual o cosseno recai, e agora temos também uma reta a qual a tangente recai. Então, beleza. O que a gente vê aqui, ó? Quando eu tenho arcos de circunferência que estão, tá, demarcados no primeiro quadrante, obviamente todos eles vão atingir a reta tangente na parte que é positiva. Qual é a parte positiva dessa reta tangente? É aquela que está acima do eixo X. Porque lembre, um valor positivo, já que eu tenho uma reta paralela a y, um valor que eu pego aqui na reta tangente, ele está alinhado a um valor no eixo y. Já que a reta tangente ela é paralela ao eixo y. Então, se eu tenho um valor de tangente na reta que está acima do eixo x, tá? De A aqui, ó, ponto inicial de contagem para cima, eu tenho um alinhamento com o eixo y, tá? Que me dá uma resposta positiva. Então, a tangente do ponto de origem de contagem de arcos na circunferência trigonométrica, deste ponto para cima, tangente positiva. Obviamente que deste ponto aqui, ó, deixa eu pegar meu pincel, deste mesmo ponto, de onde eu começo a contar arcos de circunferência, cadê ele? Não apareceu não? Vai aparecer ainda, pronto. Dele para baixo tem a parte negativa da reta tangente. Porque o valor que eu pego aqui, ó, para um arco, ele vai estar alinhado a um valor aqui em y, que é uma parte negativa, tá? Então, abaixo do eixo x, valores negativos. Acima do eixo x, valores positivos. Tranquilo. Então, o que acontece? Saí com arco de circunferência, ele veio, bateu no ponto aqui, finalizou aqui, ó. Deixa ele apagar aqui, rapidinho, peraí. Vim e ele finalizou aqui. Como é que eu sei a tangente aqui nesse ponto? Eu saio do centro da circunferência, passo por este ponto, até atingir a reta tangente, onde eu acho a tangente, tá, do arco que foi determinado por um ponto que estaria aqui. Ó. Quero saber a tangente para ele, saio do centro, passo pelo ponto até atingir a minha reta tangente. Aí qual o valor para essa tangente? Seria sair do ponto A, origem de contagem, até onde a reta cruzou. Tá? Então todo esse valor aqui, ó, saindo da origem de contagem até aqui em cima. Ok? Então se eu tenho um ponto aqui, por exemplo, ó, tem um ponto aqui que era a tangente dele. Saio do centro da circunferência, passo pelo ponto e vou seguir até atingir a reta, vai ser lá em cima. Aí o que você percebe é que no caso da tangente, eu posso ter valores para a tangente, ó, subindo aqui, ó, eu posso ter valores para a tangente que superam em muito o raio da circunferência trigonométrica. Você percebe que a tangente é que ela pode ter uma resposta que supera 1. Tá? Supera 1 positivo aqui em cima e também pode estar abaixo de menos 1 aqui também por baixo, ok? Note que aqui nós temos que arcos que param
Arcos de circunferência que são determinados no primeiro quadrante, bem como arcos que são determinados aqui, ó, no segundo quadrante e param, quando eu passo pelo centro da circunferência até atingir a reta tangente, deixa ele aparecer aqui, eu sempre atinjo na parte positiva da reta tangente, acima do eixo x, tá? Então, arcos que finalizaram aqui, ó, no terceiro quadrante, ou arcos que finalizaram aqui no primeiro quadrante, para saber a tangente deles, lembre, tal ponto do arco finalizou, você vai para a origem do plano cartesiano, passa, que é o centro da circunferência, passa pela extremidade do arco e segue até atingir a reta tangente. Aí, do ponto que você atingiu até a origem de contagem aqui embaixo, essa distância aqui, ó, é o valor da tangente, ok? E aqui você percebe que no primeiro quadrante ela é positiva, a tangente, bem como no terceiro. Ok? E aí, expliquei. Por que no terceiro também eu tenho um caso em que a tangente, deixa eu apagar aqui rapidinho, peraí, em que ela é positiva. Um arco chegou aqui, bateu, finalizou. Como é que eu acho a tangente para ele? Eu tenho que projetar o ponto, tá? Que finaliza o arco de circunferência na reta tangente. E como é que eu vou projetar? Sempre seguindo em linha reta. E aí eu vou acabar sempre passando pelo centro da circunferência. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. E aí sigo, tenho que prolongar até atingir a minha reta tangente lá em cima. Beleza? Aqui passando esses tracinhos vermelhos para você ver qual a ideia. Agora esse foi bom, esse ficou bem. Aí um arco terminou aqui, ó. Quero saber a tangente desse arco de circunferência. Saiu de A, veio, deu meia volta, caminhou mais um pouquinho, parou aqui. O arco de circunferência parou aqui, terceiro quadrante. Quero saber a tangente dele, quero saber a tangente dele. Saio da extremidade, passo pelo centro até atingir a reta lá em cima. Mesma coisa aqui, ó. Se o arco ele finaliza no segundo quadrante, como é que eu chego na reta tangente? Saio de onde o arco terminou, passo pelo centro da circunferência e sigo até atingir a reta tangente. O que você percebe é que arcos que finalizam, que são determinados no segundo quadrante, ou arcos que são também determinados no quarto quadrante, vou escrever aqui, quando eu os projeto na reta tangente, eles atingem a parte da reta tangente que está abaixo da origem de contagem, abaixo do eixo x. Tá? Se aqui está o centro, aí eu venho com o arco, saio de A, dei a volta, meia volta, dei mais um quarto de volta, caminhei mais um pedacinho e parei no quarto quadrante, na hora que eu saio do centro, passando pela extremidade dele, e cruzo minha reta tangente e atinjo ela, eu atinjo sempre na parte negativa, abaixo, ponto A. Ou seja, tangente é negativa no segundo quadrante e é negativa no quarto quadrante. Isto é, quando eu faço a tangente de um arco que se encontra finalizado no segundo quadrante ou de um arco que se encontra finalizado no quarto quadrante, eu acho uma resposta para a tangente negativa. Show de bola! Você lembra, né, que no caso do seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes, negativo no segundo e no terceiro. Já na tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes, nos quadrantes ímpares ela é positiva e nos quadrantes pares, segundo e quarto, a tangente é negativa. Show de bola! Que aqui, não se esqueça, você projeta o arco, o ponto que finaliza o arco, você o projeta na reta tangente. Sempre, tá? E passando pelo centro da circunferência, não esqueça. E aí, mais uma vez, como a gente viu também, tanto no seno quanto no cosseno, se eu tenho a tangente de um valor em radiano ou em grau, aplicado em um arco de circunferência no segundo quadrante. Π menos alfa é um valor de arco de circunferência no segundo quadrante. Já comentei isso nas aulas anteriores. Tangente no segundo quadrante, a gente viu que no segundo quadrante a tangente é negativa. Então ela começa com um menos, tá? Lembrando que alfa aqui, um ângulo, um valor em radiano para o arco de circunferência que está no primeiro quadrante. Ele é maior do que 0 rad e menor do que π sobre 2 rad. Π sobre 2 que vale aí pra gente 90 graus, se eu colocar em graus. Então, tangente de π menos alfa coincide com tangente de alfa, porque π menos alfa é um arco de circunferência congruo a alfa. Só que eu tenho que pôr menos na frente, porque a tangente de um arco que está no segundo quadrante terá a resposta negativa.
Tangente de π mais alfa é um arco que está em qual quadrante? Π mais alfa? Isso! Terceiro. No terceiro, a tangente é como? Positiva. Tá? Um arco aqui que finalizou no terceiro quadrante, quando eu projeto na reta tangente passando pela origem do plano cartesiano pelo centro da circunferência, vai ser sempre assim, tem que passar pelo centro, tá? No caso da tangente, para que você projete realmente em linha reta, associadamente com um valor simétrico à reta tangente. Lembre que quando eu tenho um arco aqui de circunferência do terceiro quadrante e eu saio com a reta do seu extremo passando pelo centro da circunferência, atingindo o arco, uma parte de arco que está no primeiro quadrante, eu achei um ponto simétrico, simetria diametral. Tá? Então, um arco que está aqui no terceiro quadrante, quando eu saio com a reta do extremo dele, passando pelo centro da circunferência, atinjo a borda da circunferência do primeiro quadrante, eu atingi um ponto simétrico a ele. Ou seja, um arco côngruo. E aí projetar na tangente vai me dar o mesmo valor. Porque tangente em um arco, quando aplicada em um arco côngruo, dá a mesma coisa. Tá? Só o que pode mudar é o sinal dependendo do quadrante que a gente está. Então, tangente no terceiro quadrante, ó, tangente aplicada a um arco no terceiro quadrante, π mais alfa, ela é positiva. Porque um arco no terceiro quadrante vai dar tangente positiva, a projeção na reta tangente vai dar na parte positiva, acima do ponto A aqui. Ó. Beleza? E isso vai coincidir com a tangente de alfa que está no primeiro quadrante. Alfa, que é o arco côngruo a π mais alfa, vai exatamente coincidir. O sinal será o mesmo, porque alfa que está no primeiro quadrante tem tangente positiva. Certo? Arcos de circunferência no primeiro quadrante, quando eu aplico tangente, resposta é positiva, como vocês veem aqui. Tá? Todos os arcos aqui possíveis, ó, num exemplo de arcos próximos uns dos outros, mas eu poderia ter muito mais arcos aqui, porque lembre que num contorno circular, ou no segmento de reta, ou numa semi-reta, eu posso ter infinitos pontos, dependendo do conjunto que indica os valores numéricos que eu posso usar naquele segmento ou naquele contorno circular, tá? Então, beleza. E agora, tangente de um arco no quarto quadrante. 2π menos alfa é um arco de circunferência em grau ou em radiano que está no quarto quadrante. Tangente de 2π menos alfa, 2π menos alfa é côngruo a alfa. Beleza. Mas por que tangente de 2π menos alfa dá menos tangente de alfa? Porque não foi positiva. Vamos lembrar, olha aqui para cima. Tangente é negativa no quarto quadrante. Então eu tenho aqui, por exemplo, um arco que finalizou aqui no quarto quadrante. Existe um ponto simétrico a ele aqui acima, ó, simétrico em torno do eixo x. Então se eu tenho um alfa vindo aqui no arco até um certo ponto, primeiro quadrante, se eu fizer 2π, que é a volta completa em rad, menos o tamanhozinho de alfa, eu pararei aqui embaixo, é um ponto simétrico, ao mesmo ponto estaria aqui em cima. Simetria, estão alinhados, simetria em torno do eixo x. Então são arcos côngruos. 2π menos alfa e alfa são arcos côngruos. Só que a tangente de 2π menos alfa está no quarto quadrante. Ela vai dar negativa. Então dá menos a tangente de alfa aqui por cima. Certo? Por congruência. Já que 2π menos alfa e alfa são côngruos. Mas quando eu aplico a tangente em um no quarto quadrante, vai dar a negativa na tangente do outro. Porque a tangente desse cara no quarto quadrante ela é negativa. Então começa com menos. Menos o valor que vale, de fato, também na tangente de alfa. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Então, exatamente aquela tabelinha que relaciona aí um arco de circunferência no segundo quadrante, que é côngruo a um arco no primeiro, um arco no terceiro, que é côngruo a um arco no primeiro, um arco no quarto, que é côngruo a um arco no primeiro, só variando os sinais conforme os sinais aqui da tangente. E aí vem aquele velho exemplo de como achar a tangente de um arco de circunferência em radiano, sendo este arco não um arco logo de cara fácil, porque não é um arco que seja 0 rad, ou π sobre 2, ou π, ou 3π sobre 2, ou 2π, que é a volta completa. Não está numa primeira volta. Né? Este arco aqui, se eu dividir 43 por 6, a resposta me dá um valor numérico que passa em muito, tá, de uma volta apenas. Então eu tenho mais voltas aqui em torno da circunferência trigonométrica. E como é que eu faço então para poder achar a tangente de 43π sobre 6? Você já sabe. Eu tenho que ver quantas voltas este arco de circunferência dá, completas evidentemente,
Porque naquela continuidade, depois que fechou a última volta completa, o trechinho que finaliza o arco é o ponto em que ele para. E naquele ponto que ele para, eu tenho como achar um arco côngruo a ele. Ou seja, se é um arco côngruo, a tangente também valerá o mesmo valor naquele arco. Só verifico qual quadrante está para poder dar a resposta positiva ou negativa. Show de bola. Então, para saber isso, quantas voltas esse arco deu, de fato, na circunferência, quantas voltas ele dá até que seja determinado, eu vou dividir por 2π. Então, 43π sobre 6 dividido por 2π, eu faço, já que aqui eu tenho uma fração, escrevendo 2π como uma fração que tem o mesmo denominador que o arco inicialmente me dado. Por que você faz isso? Porque facilita a sua vida na hora de fazer os cálculos. Se eu tenho o mesmo denominador, basta mexer com continha no numerador. E aí você pensa, se era 43π sobre 6, eu pensei numa fração cuja divisão dá 2π. 12 sobre 6 dá 2, fica 2π. Tá? Se aqui fosse 43π sobre 8, eu pensaria em escrever a menor fração em que eu tivesse uma divisão por 8, certo? E que desse 2π. Então, quem estaria em cima? 16, porque 16 dividido por 8 dá o 2. Então, muito simples você conseguir achar essa fraçãozinha que resulta em 2π, tá? Mantendo o mesmo denominador da fração que representa o arco de circunferência dado para você calcular um seno, um cosseno, uma tangente, enfim. E aí 43π sobre 6 dividido por 12π sobre 6 deixa o denominador fixo, não mexe nele, são os mesmos, e trabalha com o numerador. Então, 43π dividido por 12π, quem eu multiplico por 12π, que mais se aproxima? 3. 3 vezes 12π vai dar o 36π. 43π menos 36π vai sobrar pra gente 7π. Então, a gente tem como quociente 3, isso quer dizer que 43π sobre 6 dá 3 voltas completas na circunferência trigonométrica, porque é 3 vezes 2π. 12π sobre 6 dá 2π. Então, 3 vezes 2π é o mesmo que dá 3 voltas na circunferência trigonométrica, já que uma volta equivale a 2π rad. Mais o resto. Qual foi o resto? O que é que sobrou no resto? 7π, mantendo sempre o denominador fixo, 7π sobre 6. Ou seja, esse complementozinho 7π sobre 6, depois que eu dei 3 voltas e finalizei exatamente em cima do 0 rad, ou considerando 2π rad, quando eu dou a primeira volta, eu caminhei mais um trechinho que tem uma expressão de extensão equivalente a 7π sobre 6. Ou seja, 7π sobre 6, nosso resto, ele é côngruo, porque 43π sobre 6 para no mesmo ponto, que é o ponto que 7π sobre 6. Já que eu dei 3 voltas e caminhei mais 7π sobre 6 até fechar 43π sobre 6. Olha que interessante. E aí esse trechinho que eu caminho que fecha o meu arco de circunferência, ele coincide com o arco, como se eu contasse aquele arco de 0 rad, até chegar em 7π sobre 6. Então, tangente de 43π sobre 6 é o mesmo que tangente de 7π sobre 6, pois 43π sobre 6 é côngruo a 7π sobre 6. Mas quem é 7π sobre 6? Já está mais fácil calcular. Você percebe que é 7 vezes π sobre 6. E π sobre 6 é um arco que você conhece, né? Lembre que π está correspondendo a 180 graus, em grau. E 180 dividido por 6 está pra gente quem? 30. Então é 7 vezes 30. 7 vezes 3, 21. Então ficaria com 210. 210 é um arco de circunferência em grau que está em qual quadrante? No terceiro. A tangente no terceiro quadrante é positiva ou negativa? Ela é positiva, tanto no primeiro quanto no terceiro. Olha que coisa linda. Tá? Eu já vi que meu arco 43π sobre 6 finaliza no terceiro quadrante. E ele é côngruo a 7π sobre 6. Beleza? E 7π sobre 6, que é o 210 em grau? Ele é 7 vezes mais o π sobre 6. O π sobre 6 que está onde? No primeiro quadrante, que vale 30 graus em grau. Então, tangente de 7π sobre 6 ainda é o mesmo que tangente de π sobre 6. E a tangente de π sobre 6 seria o mesmo que tangente de 30 graus, que é quem? Raiz de 3 sobre 3. É o que a gente vê aqui embaixo. E essa lembrança para a raiz de 3 sobre 3, pessoal,
Vocês viram lá de trigonometria no triângulo retângulo, viu? Esqueça não. E aqui tá, ó, exatamente ó, como eu falei para vocês. Então, 7π sobre 3 sobre 6, né? Aqui nós vemos, deixa eu pegar um outro, que aqui o autor, ele comete um lapso. O autor aqui do material, deixa eu pegar aqui, meu piloto. O autor aqui do material, ele comete um lapsozinho, porque ele colocou 2 aqui embaixo, né? Isso aqui é um probleminha. É 6, aqui é erro de digitação, viu? Perdoem o autor aqui do material. Aqui é um 3. Deixa eu ver se meu piloto aparece aqui devagarzinho. Ele tá um pouco lento, meu piloto. Acho que ele não vai escrever tão bem, não. Não vai ficar tão bom, não. Ele tá um pouco lento. Mas aqui, pessoal, foi uma falhinha, tá? Logo que eu bati o olho aqui, e você vai perceber também, mas é normal, acontece, a pessoa se atrapalha, né? O autor aqui, ele acabou digitando 2, mas não é 2 aqui não, tá? 43π sobre 6 igual, é côngruo a 7π sobre 6, ok? 6 e 6. E aquilo que eu falei, paralelia no terceiro quadrante, tranquilo. Expliquei isso anteriormente. E aí, para chegar na tangente, sai do ponto, passa pelo centro da circunferência para achar um ponto simétrico no primeiro que vai, seguindo o alinhamento, atingir a reta tangente. Você tem que projetar o ponto que finaliza o arco na reta tangente. E essa reta tangente é paralela ao eixo Y, passando pelo ponto A, onde eu começo a contar arcos de circunferência. Então, está no terceiro quadrante, sai dele e mira na reta. Sai dele e mira na reta como? Passando pelo centro da circunferência, obrigatoriamente, porque você vai atingir um ponto que é simétrico no primeiro quadrante. Entendeu? E se π sobre 6 é o simétrico diametralmente ao 7π sobre 6, por que diametralmente? Porque eu estou passando pelo centro, ok? Aqui é um diâmetro. Deste ponto até O é raio, do O até o ponto π sobre 6 é outro raio. Então, 2 vezes raio, diâmetro. E aí, esse π sobre 6 é simétrico a 7π sobre 6 diametralmente. Quando eu passo pelo π sobre 6 e atinjo a reta tangente, eu tenho a extensão do valor da tangente para 7π sobre 6, que é o mesmo da tangente em π sobre 6. Aí ficou fácil, né? Quando você pegou um arco côngruo aqui, menor, já vê que tem um π sobre 6, então é um arco que é 7 vezes mais o π sobre 6. Então ele tá aí múltiplo, ele é côngruo ao π sobre 6, que vale 30 graus, em grau, né? Então, sei que no terceiro quadrante a tangente é positiva, no primeiro também ela é positiva, então sempre que eu pegar uma tangente de um arco no terceiro quadrante, o sinal da resposta é o mesmo de um arco no primeiro, bem como um arco no segundo vai ter o sinal negativo, que é o mesmo de um arco que está aqui no quarto, como já expliquei anteriormente. Quando projetar o arco passando pelo centro, atingir o ponto simétrico e atingir, portanto, finalmente a reta tangente, eu vou atingir na parte negativa aqui embaixo. Não foi o caso aqui. E aí, tangente de 7π sobre 6, que é o mesmo que tangente de 43π sobre 6, já que 7π sobre 6 ainda é côngruo ao π sobre 6, show de bola. Você não poderia garantir isso logo de cara com 43π sobre 6, porque dependeria do resto, tá? Isso varia. Porque se, por exemplo, eu tivesse aqui, em vez de 7π sobre 6, eu tivesse um arco que parasse no segundo quadrante, né? Parando no segundo quadrante, na hora que eu projeto para a reta tangente, eu projeto passando pelo centro da circunferência, ia passar pelo quarto quadrante, num valor simétrico, e atingiria a tangente aqui na parte negativa. Se tivesse um arco parando aqui no segundo quadrante, a projeção dele na reta tangente, passando pelo centro, como sempre passará, iria atingir a reta tangente na parte negativa dela. Tá? Então isso realmente mudaria a resposta. Tá? Um sinal muda o valor do número. -1 é o mesmo que 1. Tá? Então, beleza. Como eu sei que π sobre 6 é côngruo a 7π sobre 6, isso é fácil de perceber. Eu já tenho aqui π sobre 6, 7 vezes ele. E como está no terceiro quadrante, quando eu pego e projeto na reta tangente do terceiro, passando pelo centro, eu vou passar pelo primeiro como consequência até atingir a reta tangente. Ok? Lembre, para projetar, não esqueça disso. Na reta tangente, para achar a tangente de um arco, você saia do quadrante que você está. Você vai passar pelo centro da circunferência. Não esqueça disso. Atingindo um arco ainda, até de fato atingir a reta tangente.
E aí, quando você atinge de um arco um outro, por uma extensão diametral, você vai achar um ponto simétrico, tá? E por que eu sei que aqui é π sobre 6? Porque 7π sobre 6 é o π sobre 6 7 vezes mais. E aí, quando a gente relacionou o π com 180 e calculou aqui esse arco de radiano para grau, a gente viu que valia 210. Então, já sabia que ele estava no terceiro quadrante. Beleza? Sempre use os artifícios de transformações entre radiano e grau para facilitar a sua vida. E aí eu lembro, né, que a tangente, lá em π sobre 6, ela equivale a tangente de 30 graus, em grau, e lá a gente demonstrou e viu que isso dava raiz quadrada de 3, tudo isso sobre 3. A gente viu isso em trigonometria no triângulo retângulo e sabe da tabelinha que eu mostrei para vocês. Sem decorar, eu demonstrei como chegar nesses valores, lembre disso. Eu não coloquei eles prontos, a gente demonstrou a partir de triângulos como chegar nessas respostas. Tranquilo? Então, só recapitulando, pessoal, aqui ó, o autor colocou 2 e 2, um erro de digitação, viu? Isso aqui é 3, é o dobro de 3, né, que é 6 aqui, ó, tá? E embaixo também aqui o dobro de 3, que é 6. Beleza? Que foi um lapso aí, acho que do autor na hora que ele digitou. A gente vai colocar 6 aqui embaixo de 43π e 6 aqui também embaixo de 7π. Enfim, acontece e aí o autor acabou se atrapalhando. E como a gente está dando aula aqui a vocês, como eu trabalho com esse material para vocês, um material muito bom, gostei desse material, um material novo que eu estou usando até, fora os que eu já postei para vocês, e ele é muito bom. Mas aí uma digitação pode acontecer, se acontecer, eu corrijo, não se preocupem. Beleza? E aí, finalizando, para não perder o costume, eu lhes deixo duas questõezinhas, uma da FGV, Fundação Getúlio Vargas, vale a pena. Olha bem para essa questão 38, ela parece difícil, não é. Você tem que calcular, olha que interessante, vai calcular o log da tangente de 5π sobre 4. 5π sobre 4, aqui tá fácil para você achar o menor arco não negativo côngruo a 5π sobre 4, tá? Lembre, 5π sobre 4, se ele estiver no segundo quadrante, tem como você achar o côngruo a ele no primeiro. Se estiver no terceiro, tem como você achar no primeiro também. Se estiver no quarto, tem como você achar um côngruo a ele no primeiro também. E aí, lembre no quadrante que você estará, lembre quem é positivo na tangente, no quadrante que é positivo, primeiro e terceiro, negativo, segundo e quarto, para ver qual resposta vai sair aqui. Na hora que você calcular a tangente de 5π sobre 4, que grau seria esse aqui em 5π sobre 4? Quem é o côngruo a ele no primeiro quadrante? Veja que aqui é 5 vezes mais π sobre 4. Π sobre 4 eu sei que é 45 graus. Então eu tenho 5 vezes mais 45 graus. Eu estou em qual quadrante aqui? 5 vezes 45 graus. Me leva para qual quadrante? Aí você já viu que é o terceiro quadrante. Aí você sabe que 5π sobre 4 ele é côngruo a π sobre 4. E está no terceiro quadrante. Ou seja, quem é a tangente de π sobre 4, que é 45 graus? Aí você já responde para você já a questão. Tu pega, põe a resposta aqui e aplica o log nela. Professor, eu não lembro do log. Lembra sim, você estudou log, que eu me recordo, você estudou log no segundo ano. Em função logarítmica e um pouco do log antes da função. Log aqui, quando a base não aparece ninguém nele, lembre que a gente considera base 10. Então log de um valor na base 10. Você calcula e marca o item. E a questão 37 é uma questão de simplificação. Sai calculando tangente em cada parte aqui, substitui e depois realiza os cálculos com as respostas. Sempre vá atrás dos arcos côngruos, ok? Valores mais altos, veja, 25π sobre 3, 31π sobre 6, o próprio 7π, o 17π sobre 4, já são arcos aí grandinhos, você divida por 2π, escrevendo a fração com o denominador que seja o mesmo do arco que você tem para facilitar seus cálculos, como a gente viu, facilitará seus cálculos. Ache o arco côngruo pelo resto, que é o complementozinho, onde ele parou, e aí beleza, vai na tangente, calcula. Aqui é mais fácil para você achar, é a tangente 3π sobre 4, bem tranquilo. Lembre, π sobre 4, 45 graus. Eu estou pegando 3 vezes 45 graus. 3 vezes 45 graus, eu estaria em qual quadrante? Muito bem, eu estaria aqui no segundo. E aí você já acha o côngruo a 3π sobre 4, tá? E de fato, estamos no segundo quadrante, já sei que a resposta da tangente vai ser negativa, sem problema, entendeu? Lembre que o côngruo a 3π sobre 4, 3π sobre 4 no segundo quadrante, é o π sobre 4, vai dar 45. Então,
45 graus. Tangente de 45 graus, eu sei a resposta, eu escrevo. Só que quando eu colocar a resposta, vai colocar o menos na frente, porque esse arco está no segundo quadrante, 3π sobre 4, e a tangente nele é negativa. A resposta é negativa. Estou no segundo quadrante. A projeção da reta que vai atingir do ponto extremo do arco à reta tangente vai atingir na parte negativa a nossa reta tangente. Tranquilidade. Muito bem. Então, para tangentes, as duas questões, tá? 37 e 38. E a próxima videoaula, para vocês, eu entrarei em cotangente, secante e cossecante, que aí são mais razões trigonométricas obtidas a partir do seno, do cosseno e da tangente. Então não tem novidade, são só palavras novas, embora eu imagine que alguns já conheçam, mas estou aqui falando novas em geral, que na verdade só são maneiras de a gente relacionar seno, cosseno e tangente entre eles mesmos. Entende? Com a ideia de inverso fracionário e tudo mais. Mas é bem tranquilo mesmo. E são mais razões que podem aparecer, que podem ser requisitadas em situações problema para a gente em trigonometria na circunferência. Show de bola? Então, meus caros, até a próxima.